Olá a todos e bem-vindos ao webinar Ferramentas Básicas do Vistro. Aqui apresentaremos as ferramentas básicas para o uso do software PTV Vistro e este será o primeiro tutorial de uma série de vídeos sobre esse software. Na agenda de hoje falaremos sobre como adicionar interseções em uma rede, depois falaremos da geometria básica da interseção, como inserir volumes de tráfego existentes e, por fim, como criar e editar sinalizações semafóricas. Nós começaremos com a introdução da geometria básica e como adicionar interseções no Vistro, e então, como configurar a geometria das aproximações, faixas de pedestre, canteiros centrais, faixas de conversão e etc. Este vídeo se refere à dublagem de um webinar da PTV, originalmente gravado por Levi Button, Bill Cisco e Adam Lynch, da PTV. Para começar, vamos dar uma olhada na interface do Vistro para aqueles que ainda não a conhecem. Temos o editor de rede, onde visualizamos e editamos os diferentes elementos da nossa rede, e aqui ao lado o Vistro tem todos os objetos que você pode colocar no seu modelo. Neste vídeo, usaremos principalmente o botão de adicionar interseções na parte superior da tela. Nas opções do menu, também temos os botões para inserir zonas, portões, caminhos e rotas. Todos esses botões serão abordados em mais detalhes em outro webinar. Temos ainda alguns botões para visualização de diversos layers gráficos, como movimentos permitidos, níveis de serviço nas interseções e aproximações permitidas, entre outros. Nós abordaremos esses botões de visualização gráfica ao longo de nossa série de vídeos. Vejamos agora nosso painel de fluxo de trabalho aqui, onde iremos explorar as diferentes guias. Você notará que as guias têm formato de setas para indicar o fluxo de trabalho recomendado. Hoje vamos explorar essas três guias iniciais, começando com a configuração da interseção, seguido de como inserir os volumes existentes e, por último, os parâmetros de controle de tráfego. Por fim, temos as configurações do editor de rede, que são as camadas de mapa aqui em cima. Nós usaremos essa ferramenta durante o curso de hoje para definir configurações diferentes para o nosso mapa. Por exemplo, podemos diminuir a opacidade da nossa rede para ver melhor os mapas de fundo. Então, se eu ampliar rapidamente essas interseções que temos aqui, posso diminuir a opacidade e visualizar melhor o meu background. Você pode também escolher que tipos de mapa online que você quer ver e como eles serão visualizados. Você pode diminuir a opacidade do mapa para ver a sua rede ou alterar o que o mapa vai mostrar, como visão aérea ou das rodovias. Agora vamos olhar para esses itens básicos usando esses exemplos de interseções. Eles já foram totalmente configurados para que possamos dar uma olhada em como funciona o painel de fluxo de trabalho, começando com a guia de configuração de interseção. É aqui que podemos ver os diferentes atributos físicos que adicionamos à rede. Em seguida, você passa para a guia de volumes, onde pode configurar suas diferentes entradas de dados de demanda. Isso pode ser feito para as condições de tráfego existentes ou futuras. Você pode ver que temos uma outra seção para uma análise de impacto de tráfego, TIA em inglês, além de outros modos que abordaremos em um futuro webinar. Depois, você pode passar para o controle de tráfego, onde configurará os tempos dos semáforos e fará a análise da interseção. Depois de concluir as três primeiras guias, a análise acontece automaticamente por meio de algoritmos consagrados, sem que você precise executar uma simulação. Por exemplo, vocês podem ver aqui que os níveis de serviço de cada aproximação já aparecem como resultado desses cálculos. Começaremos adicionando interseções. Você verá que é bem simples e direto. Você só precisa ter certeza que selecionou o tipo correto de interseção. Usaremos esse botão no canto para adicionar as interseções. A interseção padrão é a interseção sinalizada, mas se clicarmos nessa seta aqui, podemos selecionar outras opções, como parada bidirecional ou em todos os sentidos, rotatórias e etc. Agora, nós vamos adicionar aqui duas interseções sinalizadas. E para isso, basta clicar no botão de interseções e depois clicar com o botão esquerdo no local da rede onde você quer adicioná-la. Você também pode copiar e colar interseções clicando com o botão direito do mouse na interseção.
Depois, em copiar e colar, e a interseção será replicada ao lado. E se por acaso você adicionar o tipo errado de interseção, você pode sempre voltar atrás e mudar essa tipologia quando quiser. Depois de inserir as suas interseções, você deverá conectá-las entre si. Perceba que, quando passamos o mouse sobre uma interseção, é possível ver as diferentes aproximações que você pode selecionar. Se você clicar com o botão esquerdo do mouse no centro e arrastar, poderá reposicionar toda a interseção. Você pode também clicar e arrastar em uma das aproximações para conectar com quaisquer outras aproximações adjacentes, e ela automaticamente conectará as interseções. O editor do Vistro também mesclará a geometria desses dois segmentos de via. Você pode ver que a geometria existente nessa aproximação foi automaticamente alterada para igualar a geometria da aproximação adjacente. Depois de definirmos as nossas interseções, é hora de ir para o nosso painel de fluxo de trabalho. O que vamos fazer é ir para uma interseção original que já foi colocada na rede e passaremos pelo painel de fluxo de trabalho para essa interseção. Na minha rede, esta é a interseção número 3. Você pode se movimentar pela rede usando a função de rolagem do mouse. Você pode puxar para cima para diminuir o zoom, ou rolar para o outro lado se quiser aumentar a imagem. Ou então, basta usar essa seleção aqui no canto superior direito para selecionar a interseção que você quer trabalhar. Então vamos agora editar a geometria específica dessa interseção. Não analisaremos todos esses parâmetros, mas passaremos por todas as principais ferramentas que você precisará para construir a sua rede. Uma boa maneira de utilizar o fluxo de trabalho é sempre começar no topo e ir descendo. Aqui, podemos definir o número da interseção, podemos definir o seu nome, o tipo de controle, etc. Vamos começar na configuração das faixas e usar essa imagem aérea como guia para a nossa rede. E para ver melhor, o que vamos fazer é diminuir a opacidade da nossa rede para que possamos ver melhor o mapa ao fundo. Também podemos usar o botão Ctrl A, que é a tecla de atalho para fazer a mesma coisa. Outra coisa que podemos fazer é alterar o tipo de mapa para mapa aéreo ou das rodovias, para que haja menos poluição visual na tela. Então, vamos começar com a configuração do sentido norte, para que tenhamos uma faixa compartilhada pela direita e uma faixa exclusiva à esquerda. Para fazer essa configuração, basta clicar em Configuração da faixa. Observe que é possível escolher dentre diferentes configurações pré-definidas para que possamos encontrar a configuração correta da aproximação. Como temos uma faixa esquerda exclusiva e uma faixa compartilhada à direita, basta clicar na pré-definição correspondente aqui. Você pode também optar por criar manualmente se não visualizar a configuração correta nas opções, ou então se desejar adicionar rapidamente uma faixa. Na aproximação sul, onde temos uma curva dupla à esquerda e uma faixa direita exclusiva, podemos usar essa configuração pré-definida e adicionar ou eliminar faixas usando esses botões de adição ou subtração para adicionar uma faixa adicional à esquerda. Isso facilita muito a edição rápida na sua rede. No sentido leste, teremos duas faixas de acesso exclusivo à direita, duas faixas em frente e uma de acesso compartilhado à esquerda. No sentido oeste, teremos um acesso exclusivo à direita, outro à esquerda e três faixas seguindo em frente. Uma vez que você tem a sua configuração de interseção definida, vamos estender esses segmentos para que possamos visualizar as aproximações. Ativarei a opacidade na minha rede apenas para que vocês possam ver como está a aparência do nosso modelo. Agora que adicionamos a nossa interseção, o Vistro fará uma estimativa inicial de quantas faixas de conversão cada movimento terá. Por exemplo, considerando a geometria do sentido sul, ou seja, uma pista dupla à esquerda, o Vistro supõe uma faixa de conversão para cada lado. Porém, o que vamos fazer na via sul será aumentar o número de faixas de conversão à esquerda para 2 e reduzir para 0 no acesso à direita. Agora, quando olhamos para a nossa rede, temos a nossa curva dupla à esquerda. Para o norte, parece que está tudo certo. Na direção leste, precisamos ter uma esquerda dupla e, se sua opacidade estiver ativada, você poderá ver quando eu selecionar a coluna que destacará os links que estamos editando aqui.
O próximo passo será configurar a extensão do acesso à esquerda. O Vistro torna bastante simples essa operação, porque temos uma pequena ferramenta de medição bem aqui. Portanto, se você não tem uma distância exata, você pode usar a ferramenta de medição e medir as imagens aéreas ao mover o mouse pela interseção. Nesse projeto, estamos trabalhando com unidades no sistema imperial, então as distâncias serão medidas em pés. Caso você deseje trabalhar no sistema métrico, basta acessar as configurações globais e alterar essa configuração. Vamos medir essa distância da curva até a interseção. Neste caso, estamos estimando cerca de 220 pés de distância e podemos registrar essa informação no Vistro. E agora é só medir a distância das outras aproximações. No nosso exemplo, nós temos 175 pés na direção norte, 285 pés na direção oeste e 280 pés na direção leste. Agora que inserimos essas informações, a próxima coisa que vou abordar são as medianas, que são faixas de separação entre sentidos opostos. No Brasil, essas faixas são conhecidas como canteiros centrais quando há uma estrutura física, ou canteiros fictícios, quando a divisão é feita apenas por marcas viárias. Olhando para as imagens aéreas, parece que a maioria das aproximações tem um canteiro central, exceto a aproximação norte. O Vistro tem algumas configurações padrões que podem ser alteradas, mas o padrão de nossa rede é 10 pés, e 10 pés parece correto para a aproximação sul. Se eu alinhar tudo aqui em cima, esse valor parece certo para o canteiro oeste também. Mas para o canteiro leste, ele parece um pouco largo demais, então vou mudar a largura para 8 pés. Bom, agora que já temos a largura de todos os canteiros, podemos definir as velocidades nas aproximações. Para o norte e para o sul, nesta rede em particular, vamos definir 25 milhas por hora. Você pode notar aqui que eu estou usando um recurso de edição múltipla. Para isso, basta clicar e arrastar para selecionar as duas caixas. Para as aproximações leste e oeste, deixaremos 35 milhas por hora. Agora vamos ver a posição no mapa das aproximações. Podemos ver que a direção norte não está bem alinhada. Logo, o que vou fazer é compensar essa aproximação em 10 pés. Neste caso, você pode reparar que 10 pés não foram o suficientes. Então vou aumentar um pouco mais esse valor para ajustar. Pronto! Finalizamos as configurações geométricas básicas dessa interseção. Aqui você pode definir se deseja ou não uma faixa de pedestres na sua aproximação, e você pode ver que isso é indicado pelas faixas zebradas na sua rede. Por fim, precisamos que essa curva direita da aproximação oeste seja configurada como canalizada. Dessa forma, eu vou selecionar essa aproximação e clicar nessa caixa aqui. Neste caso, não será sinalizado. Também podemos editar o raio da curva direita para se ajustar ao mapa. E essas são as ferramentas básicas para adicionar uma interseção na sua rede. Agora vamos configurar a demanda e as configurações de controle semafórico dessa interseção. Nós vamos passar para uma nova interseção, com as configurações físicas prontas para a inclusão da demanda. Vamos então para a guia de volumes, onde podemos configurar os diferentes volumes de viagens que atravessam a nossa interseção. Eu vou ativar alguns layers que vão nos ajudar a visualizar melhor a nossa rede. O primeiro que eu vou ativar é o layer de volumes base. Dessa forma, nós poderemos ver os dados de entrada na nossa rede em tempo real. Você pode também editar os volumes clicando nas setas e digitando os valores desejados, ou digitando direto na tabela do nosso fluxograma. Nós não vamos falar sobre todos os parâmetros dessa tabela. Nós vamos focar nos parâmetros principais e futuramente abordaremos as demandas para análise de impacto de tráfego, TIA e outras informações. Note que vamos preencher essa tabela de cima para baixo. Nós vamos começar com o volume base, passar por alguns fatores e, depois, os cálculos dos volumes finais. Vamos dividir os nossos volumes entre a situação atual e a demanda TIA, que considera os volumes totais futuros.
Para as nossas análises, utilizaremos a metodologia HCM edição 6. Para começar, vamos olhar para o volume base. Nós vamos digitar alguns valores para cada movimento. Geralmente, o volume base representa as contagens que você identificou em campo. Então, aqui estou apenas digitando os volumes de contagem que temos nessa interseção. Você pode também selecionar a seta desejada e digitar um valor. Por exemplo, podemos digitar 250 viagens no volume base dessa curva à esquerda do lado leste, e veremos que ele é atualizado no painel automaticamente. Novamente, o volume base geralmente representa o número de viagens contadas, sem nenhum fator de ajuste aplicado. E como não aplicamos nenhum fator de ajuste, nosso volume total de análise é idêntico ao nosso volume base em todas as aproximações. Depois disso, podemos aplicar as porcentagens de veículos pesados. Repare que, novamente, eu estou usando o nosso recurso de edição múltipla, clicando com o botão esquerdo e arrastando todas as células que eu quero adicionar. Então, digito o número desejado e pressiono Enter, e o visto atualizará todas as células. Aqui temos o fator de crescimento. Portanto, se eu digitar algo como 1.05, podemos ver que o modelo aplicará o fator de crescimento nos nossos dados de volume base. Podemos ver então que o volume total da análise é ajustado de acordo. Neste caso, estamos modelando as condições existentes e por isso o fator de crescimento será igual a 1. Mas temos um recurso de múltiplas alterações. Se você copiar esse cenário para uma condição futura e desejar aplicar um fator de crescimento global em toda a rede, então você pode usar esse recurso de múltiplas alterações para editar o fator de crescimento. Como nós estamos olhando apenas para a condição de demanda atual, nós não vamos mexer na ferramenta de demanda TIA nesse vídeo. O próximo registro que vamos olhar é o número de veículos virando à direita no sinal vermelho, um movimento permitido em alguns países. Temos a opção de selecionar um valor absoluto onde você pode editar ou inserir um número de veículos realizando esse movimento. Aqui temos 25 veículos que viram à direita nessa direção norte, e posso dizer que 10 deles estão virando à direita no vermelho. Ou então, posso mudar para um valor percentual e depois digitar um percentual específico. Nesse caso, uma porcentagem de 16% de carros viram à direita no vermelho. Trabalhando de cima para baixo, podemos ver que temos o nosso volume base, temos nossos ajustes percentuais de veículos pesados e podemos ver que a próxima célula abaixo é o volume total de veículos por hora. Logo, foi levado em consideração tudo o que foi mencionado acima para chegarmos ao nosso volume total por hora. Você notará que esse número está em itálico, o que significa que está sendo calculado automaticamente. Dessa maneira, não é possível editar esse valor, pois ele é calculado automaticamente a partir dos dados de entrada. Em seguida, temos nosso fator pico-hora. Neste caso, para a direção norte é 0,98. A mesma coisa para o sul, e para o leste e oeste o fator é de 0,92. Agora temos nosso fator ajustado e podemos ver que o volume total de análise de 15 minutos foi calculado automaticamente. Da perspectiva de volumes, essas são as informações básicas que você deve registrar em seu modelo no Vistro. Novamente, voltaremos em um futuro webinar e cobriremos a demanda TIA, equivalente à análise de polos geradores de tráfego, e como inserir na nossa rede a distribuição e alocação dessas novas viagens. O Vistro alimentará automaticamente essas viagens geradas, que também serão registradas no nosso volume total de análise. Pedestres, bicicletas e transporte público também serão abordados em outro vídeo. Agora que concluímos a configuração da nossa interseção e temos os nossos volumes básicos para condições existentes inseridas na rede, o próximo passo é configurar o nosso controle semafórico. Nós vamos mudar para a próxima interseção. Essa interseção já está com todas as informações necessárias para que possamos configurar o controle semafórico. Você pode usar os layers gráficos para mostrar algumas informações, por exemplo, para ver a diferença entre o meu volume base e o volume total da análise. A próxima coisa que vamos fazer é entrar na guia de controle de tráfego. Nessa seção, vamos abordar os elementos básicos para a configuração de uma interseção semaforizada. Informações mais detalhadas para esse e os demais tipos de interseção serão abordados no próximo webinar.
Voltando para a nossa rede, a interseção com que estamos trabalhando já tem uma configuração semafórica básica estabelecida. Mas se não tivéssemos isso, poderíamos otimizar esse sinal rapidamente. Por exemplo, se eu voltar para essa interseção em que temos nosso volume de demanda inserido na rede, bastaria eu entrar e selecionar o tipo de controle para cada movimento para termos uma esquerda protegida no norte e sul e depois também a esquerda protegida em leste e oeste. Vamos configurar agora qual será a duração do ciclo semafórico. No nosso exemplo, vamos usar um sistema coordenado para a hora do dia. Mas você pode também optar por uma coordenação livre, com o ciclo semafórico variando em função da demanda do movimento principal. Ou então, coordenação isolada para quando estiver coordenando apenas uma interseção. Ficaremos com a opção de tempo fixo, mas você também pode optar por semi-atuado ou totalmente atuado. Você pode definir a defasagem do semáforo e o seu ponto de referência. E também como o modo permissivo atua. A próxima coisa que vamos fazer é criar uma sinalização padrão. Você pode inserir manualmente aqui ou criar a sinalização padrão e selecionar se deseja que o acesso à esquerda aconteça antes ou depois do movimento de frente. No software, os termos de antes e depois serão indicados como lead e lag. Os termos lead and lag, antes e depois, assim como rings and barriers, anéis semafóricos e barreiras, são termos utilizados na análise Ring Barrier Controller. Voltando para a nossa interseção, você pode desativar o layer gráfico de volumes e ativar o dos grupos semafóricos. Nesse botão temos um layer que mostra quais grupos focais são atribuídos a cada movimento. Se você quiser editar manualmente esses grupos focais, por exemplo, você pode mudar a ordem das fases usando esse menu suspenso aqui embaixo. Para tornar um pouco mais fácil, você pode configurar a sua sequência de tempos semafóricos e alterar entre lead e lag. Você também pode usar esse menu suspenso e alterná-lo automaticamente no diagrama de tempos semafóricos. Não iremos examinar todos os detalhes de tempos semafóricos, mas aqui temos os tempos de mínimo verde, máximo verde, amarelo, vermelho e a porcentagem de verde. Tudo isso é inserido quando clico em Criar sinalização padrão. Você pode definir sua própria sinalização padrão no menu de edição, em Configurações Globais. Uma ferramenta interessante sobre o Vistro é a ferramenta Checar Status ICA, que verifica a consistência da interseção para a nossa análise de capacidade. Existem 3 símbolos diferentes que podem ser mostrados aqui. Se eu voltar para uma interseção qualquer, podemos ver um X vermelho. Isso significa que ainda faltam informações para permitir a análise completa. Por exemplo, nesse caso, não há grupos de sinais definidos nessa interseção específica. Se eu voltar para a interseção que acabei de editar, veremos esse triângulo amarelo. Se você clicar aqui, o Vistro dirá o que há de errado com essa interseção. Nesse caso, o comprimento das faixas de pedestre não foi definido. E se você não definiu o comprimento da faixa de pedestres na interseção e vê esse pequeno aviso, aqui está uma solução fácil. Basta você desativar a faixa de pedestres e ligá-la novamente. O Vistro irá calcular automaticamente o comprimento da faixa de pedestres baseado no comprimento da faixa e na geometria do canteiro. Depois de eliminar esses erros, você verá uma marca verde. Isso nos diz que, da perspectiva do método de análise que estamos usando, temos todos os dados inseridos para realizar a análise. É importante dizer que isso não significa que tudo foi inserido corretamente, apenas que tudo foi inserido. Portanto, você sempre precisará verificar as informações no seu modelo para garantir que inseriu todos os valores corretamente. Outro recurso interessante é que, se você estiver olhando para o seu modelo como um todo, poderá ativar o layer Checar Status ICA para ver em quais das interseções você ainda precisa completar alguma informação. Na nossa rede atual, podemos ver, por exemplo, que há algumas interseções aqui na qual os dados não foram inseridos corretamente, ou, ao menos, falta algum componente. Agora que temos nossa sinalização inserida na interseção, temos tudo o que precisamos para fazer a análise básica da rede. Se olharmos para essa interseção, veremos que ela é a última interseção nessa sequência de dados. Montamos nossa rede com toda a nossa geometria física, inserimos nossas contagens volumétricas e nossos fatores de ajuste para gerar o volume total de análise e passamos pela definição do controle semafórico. Aqui temos um ciclo de 120 segundos,
temos os tempos semafóricos configurados e os tempos de cada fase. Em outras palavras, estamos prontos para realizar análises na nossa rede. Vemos que temos essas marcas verdes de verificação e isso significa que o Vistro está pronto para fazer a análise de capacidade viária e de nível de serviço. E a parte boa é que os cálculos para análise já estão feitos. Depois de inserir esses valores, basta rolar para baixo na guia de controle de tráfego e você poderá ver que, após a seção de tempos semafóricos, a tela entra imediatamente na seção dos cálculos por tipo de movimento. Portanto, aqui podemos ver a duração do ciclo, o tempo de verde efetivo e o tempo de verde por ciclo. O Vistro considera esses tempos de verde efetivo e de verde por ciclo a partir dos cálculos por tipo de movimento e adiciona isso em nossos cálculos de fluxo de saturação. Dentro dos cálculos do fluxo de saturação, podemos ver que temos nosso fluxo de saturação base por faixa de rolamento. O fluxo de saturação base é conhecido em alguns lugares apenas como fluxo de saturação e representa o máximo fluxo de saturação por faixa, desconsiderando fatores de ajuste. A aplicação desses fatores de ajuste ao fluxo base, multiplicado pelo número de faixas, gera o que nós chamamos no Vistro de taxa de fluxo de saturação. O fluxo de saturação base do Vistro é definido nas configurações globais para cada tipo de análise, mas você sempre pode customizá-lo em uma aproximação específica. Em seguida, passamos para os cálculos de fluxo de saturação. Você notará ao lado que temos os nomes das variáveis para cada um deles. Isso depende do método de análise específico que você está usando. Neste caso, estamos analisando com base na sexta edição do HCM, mas também podemos optar por um modelo com HCM 2010 ou 2000. E você pode adotar diferentes métodos de análise em diferentes interseções. Essa não é uma configuração global, mas sim uma configuração específica de cada interseção, e os nomes das variáveis são extraídos diretamente dessa escolha. A ideia é que você seja capaz de, caso deseje, checar novamente os cálculos ou, se algo não estivesse funcionando corretamente, abrir a sua cópia do HCM edição 6, analisar como os cálculos são realmente feitos a partir desse método de análise específico, fazer um cálculo manual e validar os resultados. Na seção Fluxo de Saturação, a taxa de fluxo de saturação final é calculada para cada movimento. Depois, o Vistro considera essa informação na nossa análise de capacidade. Portanto, temos o valor de análise total inserido extraído do volume total de análise. Aqui está a nossa taxa de fluxo de saturação que foi calculada. Temos também nosso cálculo de capacidade, de tempo de verde por ciclo e relação volume-capacidade. O Vistro fará sua análise de capacidade e fornecerá diversos resultados. Temos também como resultados comprimentos de fila, bem como o atraso e nível de serviço por tipos de movimento, e taxas de volume e capacidade. Abaixo, vemos que o modelo está fazendo uma análise do movimento, da aproximação e, finalmente, da interseção, e isso significa que você poderá ver a análise em diferentes níveis de detalhe da rede. Podemos obter visualmente os mesmos resultados aqui. Você pode especificar que quer visualizar o movimento com base no nível de serviço ou apenas os valores das interseções, e até mesmo os valores de cada aproximação. Portanto, dependendo dos layers gráficos que você deseja usar, você pode visualizar diferentes resultados da análise dentro de um mesmo modelo no Vistro. Isso nos leva ao final do nosso webinar de Introdução ao Modelo PTV Vistro. Você aprendeu como inserir interseções na rede, como configurar a geometria básica, como examinar e editar a sua demanda atual de tráfego e como definir um ciclo básico semafórico. Por fim, você aprendeu a examinar as condições de tráfego na rede representada. A partir desse modelo configurado, você já pode imprimir relatórios com todas as análises feitas pelo modelo. Nós abordaremos esse tópico em outro webinar, mas fica aqui a sugestão de você investigar essa funcionalidade na opção File, Print Report. Nós agradecemos por assistir a esse webinar e para mais informações acesse o nosso site www.ptvgroup.com e para mais dúvidas e suporte, contate-nos pelo e-mail que está na tela ou pela nossa hotline. Obrigado a todos.